vamos resolver o exercício 34 da seção 16.2 de James Stewart. O exercício, ele diz o seguinte: um arame fino tem a forma da parte que está no primeiro quadrante da circunferência, com centro na origem e raio A. Se a função densidade for ρ de xy igual a k vezes xy, encontre a massa e o centro de massa do arame, né? Bom, note que o arame tem a forma descrita pela circunferência, né? x2 mais y2 igual a A ao quadrado, indo de A0 até 0A. Assim, a curva C, que representa o arame, né, pode ser parametrizada por meio das equações, né? X de t é A cosseno t, y de t é A seno de t, com t variando de 0 a π sobre 2, né? Uma vez que isso está só no primeiro quadrante, né? Bom, a densidade linear do arame, né, ρ de xy, é dado por uma função k vezes x vezes y, onde k é uma constante, não? Então, por definição, a massa é a integral de linha sobre a curva C da função densidade, né, ρ de xy vezes ds. Então, já observe que eu preciso determinar quem é esse ds, né? Já conheço a minha ρ, já parametrizei a minha curva, então vamos em busca de quem é ds, né? Então, como x de t é a cosseno t, y de t é a seno de t, dx dt é menos a seno de t, e dy dt é a cosseno de t, né? Uma vez que eu conheço essas coisas, eu posso determinar quem é o meu ds, né? Que, por definição, é a raiz quadrada de dx dt ao quadrado, mais dy dt ao quadrado, tudo isso vezes dt. Bom, dx dt é menos a seno de t, tudo isso ao quadrado, somado com dy dt, que é igual a cosseno de t, isso ao quadrado. Se você prestar atenção, isso é raiz quadrada de a ao quadrado seno ao quadrado de t, mais a ao quadrado cosseno ao quadrado de t vezes dt. Coloca esse a ao quadrado em evidência, né? E o que aparece entre parênteses é o seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que pela identidade fundamental da trigonometria isso é igual a 1. Então eu fico com a raiz quadrada de a ao quadrado vezes dt. A raiz de a ao quadrado é o módulo de a, uma vez que a é o meu raio positivo, então ds é igual a A vezes dt. Bom, uma vez que eu conheço o meu ds, a gente pode pensar em calcular a nossa massa, né? Bom, então, por definição, a gente viu que a massa era a integral de linha, né, sobre a curva C, da função densidade, né, vezes ds. A densidade nós já conhecemos, é k vezes xy, ds nós acabamos de determinar quem é ds, e eu tenho que a integral de linha se torna a integral de 0 a π sobre 2, k vezes xy ds. Mas ds a gente acabou de determinar, né? E, por sua vez, ela é a dt, né? Então, x é a cosseno t. Y. O meu y, por sua vez, ele é a seno de t. E o ds foi a dt. Então, quando a gente multiplica k, multiplica x, multiplica y e multiplica o ds, aparece a, né, no x, a no y e a no ds. Então, a ao cubo, k é uma constante, então ficou k vezes a ao cubo, a integral de 0 a π sobre 2, cosseno de t, seno de t, dt. Chama u de seno de t, e du é o cosseno t dt. Então, ficou aqui, ó, show de bola, né? Por quê? Uma primitiva para isso seria k vezes a ao cubo, 1/2 do seno ao quadrado de t, tudo isso aplicado de 0 a π sobre 2 pelo teorema fundamental do cálculo. Então, isso é k vezes a ao cubo, 1/2 do seno ao quadrado de π sobre 2, menos 1/2 do seno ao quadrado de 0. Bom, seno de 0 é 0, e seno de π sobre 2 dá 1. Então, eu fico com k vezes a ao cubo, 1/2 de 1 ao quadrado, menos 1/2 de 0 ao quadrado. 1/2 de 0 ao quadrado, isso dá 0. 1/2 de 1 ao quadrado dá 1/2. 1/2 vezes k vezes a ao cubo dá k vezes a ao cubo sobre 2. Então, o centro de massa do fio, cuja função densidade é k vezes x vezes y,
ela se encontra num ponto chamado x barra y barra, onde quem é esse x barra e quem é o y barra. Então, por definição, x barra é 1 sobre a massa da integral de linha sobre a curva C, x vezes a função densidade ds. Como a gente já conhece quem é a massa, e a gente já conhece quem é a função densidade, então a gente tem que x barra é 2 sobre k vezes a ao cubo, da integral sobre a curva C, k vezes x ao quadrado vezes y, ds. Por outro lado, o y barra é 1 sobre a massa da integral sobre a curva C, y vezes a densidade ds. Isso é a mesma coisa que 2 sobre k vezes a ao cubo, a integral sobre a curva C, k vezes x vezes y ao quadrado ds. Então, x barra é 2 sobre k vezes a ao quadrado, a integral de 0 a π sobre 2, k vezes x2y ds. Fazendo essas substituições, a gente fica com 2 sobre k vezes a ao cubo, integral de 0 a π sobre 2, k vezes a quarta, cosseno ao quadrado de t, seno de t dt. Bom, esse k vezes a quarta é uma constante, ele pode cair fora, né, da integral, de modo que eu fico com 2 vezes k vezes a quarta, dividido por k vezes a ao cubo. Esse k com esse k cancela, esse a ao cubo cancela aqui em cima, sobrando um a no numerador, e eu tenho como uma primitiva para essa integral, se eu chamar u de cosseno de t, du é menos seno t dt, e eu consigo como primitiva menos 1/3 do cosseno ao cubo de t, isso sendo avaliado de 0 a π sobre 2. Então, essa simplificação das constantes sobrou só 2a, e eu tenho menos 1/3 do cosseno de π sobre 2 elevado ao cubo, mais 1/3 do cosseno de 0 elevado ao cubo. Então, observe que o cosseno de π sobre 2 dá 0, logo 0 ao cubo também dá 0, e eu fico com 1/3, cosseno de 0 dá 1, 1 elevado ao cubo também dá 1, 1 vezes 1/3 dá 1/3. Então, eu tenho 2a vezes 1/3, de modo que o meu x barra é 2/3 vezes a, né? Ou 2a sobre 3. Bom, de modo análogo, tá? Não tem muita diferença. O meu y barra, ele é 2 sobre k vezes a ao cubo, da integral de 0 a π sobre 2, k vezes x vezes y ao quadrado ds. Fazendo essas substituições nessas expressões, eu fico com 2 sobre k vezes a ao cubo, vezes a integral de 0 a π sobre 2, k vezes a quarta, cosseno de t, seno ao quadrado de t dt. Então, esse k vezes a 1/4, mais uma vez, ele sai da integral. Ao fazer as simplificações, a gente percebe que o k do numerador cancela com o k do denominador, o a ao cubo do denominador cancela com o a² no numerador, de modo que sobra só um a no numerador, vezes 2. Então, sobra um 2a. Bom, aqui eu vou chamar de u, fazendo uma substituição, o seno de t. Então, du é cosseno t dt, e a gente também consegue fazer uma substituição e resolver a integral, de modo que a sua primitiva é 1/3 do seno ao cubo de t, com t variando de 0 a π sobre 2 pelo teorema fundamental do cálculo. Então, isso é 2a que multiplica 1/3 do seno de π sobre 2 ao cubo, menos 1/3 do seno de 0 elevado ao cubo. Bom, o seno, se você prestar atenção, o seno de π sobre 2 é 1, 1 ao cubo também dá 1, 1 vezes 1/3 dá 1/3. O seno de 0 é 0, 0 ao cubo também dá 0, e 0 vezes menos 1/3, a gente também tem 0. Então, eu fico novamente com 2a vezes 1/3, isso é 2/3 de a, ou 2a sobre 3. Então, uma vez que eu conheço o x barra e conheço o y barra, eu agora conheço o seu centro de massa, né? Portanto, a massa, ela é k vezes a ao cubo sobre 2, e o centro de massa é o ponto x barra y barra, onde o x barra foi igual ao y barra, e eles foram iguais a 2a sobre 3. Então, eu tenho aqui o meu centro de massa e a massa do meu fio.